aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois Ele, só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, no tempo pascal, nós hoje começamos a leitura de uns trechos em que Jesus conversou com os apóstolos bem antes da sua morte e que não ficavam muito claro os pontos centrais do que ele ensinava. A gente precisa da luz da ressurreição para ler as coisas que Jesus diz. É esse texto é esse texto que você tem aí à sua mão do Evangelho de hoje. Pegue no seu folheto, número 10, João capítulo 10, versos 1 a 10. Vamos lá? Como identificar a presença do ressuscitado e como ser conduzido pela força de Jesus ressuscitado. Agora,
Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, leiam, que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. quem entra pela porta, É o pastor das ovelhas. pronto. Quem é mais velho aqui na paróquia se lembra dos ensinos do Padre João, estudioso de Bíblia. Jesus se apresenta como duas imagens: o pastor e a porta. Mais à frente ele vai de novo dizer: eu sou a porta. No tempo de Jesus e ainda hoje na Ásia Menor, Oriente Médio, o costume dos pastores que levam os seus rebanhos para lugares distantes procurando pastagem, e fica muito cansativo voltar amanhã de novo, vir. Então eles vão caminhando com o rebanho e constroem o redil ou currais de pedra. Numa altura assim desse altar, desse ambão, currais de pedra, e fica uma entrada como esta aqui. O pastor, na maioria das vezes esse curral é usado por mais do que um pastor, com mais de um rebanho. Os pastores trazem os seus rebanhos, colocam dentro e alternam quem é que dorme na porta. Põe uma pedra, senta, escora e passa a noite entre o cochilo e a vigilância do rebanho. E tinha que ficar atento, porque mesmo sendo a porta, poderia vir outros e pular a muralha e roubar as ovelhas, jogando-as para fora. Jesus usa essa imagem para a igreja, dizendo que ele é o pastor, que ele é a porta, mas que tem uns perigos. Perigo de quem entra no redil, no curral, não pela porta, mas sobe por outro lugar. E que nós precisamos tomar cuidado, porque esses são várias expressões ele vai usar: ladrão e assaltante. O que significa isso hoje, para os dias de hoje? Que linguagem, como entender isso aqui, agora? Quem é o ladrão e assaltante que sobe por um outro lugar na igreja hoje? O que significa Jesus a porta e o pastor hoje? Seguramente vem na mente de vocês a imagem da diferença entre o que a igreja ensina através, quando a gente fala aí em igreja, quando a gente fala em pastoreio, nós estamos falando na Igreja Católica Apostólica Romana, estamos falando de uma função de governo, que na fé católica pertence ao Papa e ao Colégio Apostólico, os bispos. Então, ouvir a voz para nós hoje é ouvir a voz do Santo Padre, o Papa, e dos bispos. E não confundam, dos bispos e do Papa em exercício. Tudo quanto foi dito pelos outros papas servem enquanto são ditos, escritos e documentos que dão a esse que hoje governa a igreja e conduz a igreja, dão a ele a lisura, a unção, a investidura para ser a voz que guia a igreja hoje. E nós temos hoje quem entra na igreja e fala com as ovelhas e não entra pela porta, entra pela internet. E que tem feito grandes desgraças na vida de muitos católicos. Tem roubado e matado muitos católicos.
As consequências disso são cada vez mais trágicas. E o problema consiste num verbo, numa palavra-chave, que Jesus vai repeti-la várias vezes. Vamos lá? Agora ele identifica ele já falou do pastor e da porta, falou do rebanho, falou do ladrão e assaltante. Agora ele identifica uma outra categoria, versículo 3. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Porteiro, quem é o porteiro na fé católica? Os padres, os diáconos, as catequistas, os pregadores do Evangelho. Nós somos o porteiro. Temos que tirar de nós a pretensão de ser a porta e de ser o pastor. Somos um reles, servo da casa do Senhor, porteiro. No dia da posse do padre numa paróquia, o primeiro rito de posse é entregar a estola, depois entrega o Evangelho e entrega a chave da igreja. O bispo, quando ele toma posse numa diocese, o primeiro rito de quando ele chega na diocese é ir para a catedral e tocar a porta da catedral. No dia da posse, ele vem em procissão, a igreja está toda fechada, e ele bate com o báculo dele à porta, e o bispo emérito, ou alguém representando a igreja, se o bispo faleceu, por exemplo, o emérito, alguém representando a diocese vai e abre a porta e ele entra. Então, para nós católicos, o pastor é o bispo, é o papa. Porteiros somos nós que cuidamos da igreja. O pastor tem colaboradores, porteiro que abre. As ovelhas escutam a voz do pastor. Versículo 3. Vamos ler de novo juntos? A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 4. E depois de fazer sair todas as que são suas, firma a igreja, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Escutam a sua voz. Escutar a voz e conhecer a voz é o critério que faz alguém ovelha do rebanho de Jesus. Os pastores que usavam o curral comum para o rebanho, cada pastor, na hora de sair, ficava do lado de fora chamando as ovelhas pelo nome. Até hoje tem esse costume na Grécia, na Ásia Menor toda. Geralmente começa aqueles que têm um número menor de rebanho, vai chamando pelo nome, sai, ele vai embora e assim vai indo. Como o peão tirando leite na roça, chamando pelo nome o bezerrinho. No meio de 50 vacas, o peão chama a vaca e o bezerrinho pelo nome da mãe, e os dois correm e se encontram. Isso é técnica de relação do pastor com o rebanho. Jesus está usando essa mesma metáfora, essa mesma imagem do pastor em relação ao rebanho. O critério para ser do rebanho de Cristo é escutar a voz e conhecer a voz. Versículo 5, Jesus apresenta o problema de hoje. Vamos lá? Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Lógico, nós também, porque nós não entendemos o que não queremos. A gente só costuma entender o que a gente quer.
Isso é muito comum em criança, mas também em adulto. Não, mamãe, não entendi. Entendeu? Sim. Você não quer fazer o que eu estou mandando, mas entender, você entendeu. O problema é que nós vivemos uma grande crise de escuta. Escuta de Deus, escuta uns dos outros, escuta na escola, escuta na igreja, escuta na família. Nós vivemos uma grande crise de escuta. Nós relativizamos tudo, qualquer voz é voz. Vivemos também uma crise de escuta interna, escutar a própria consciência. Nós somos escravas e escravos de uma escuta que varia o tempo inteiro. Escravas e escravos da escuta somente dos desejos. A sociedade moderna pôs para nós o império e o domínio do desejo. O que a gente quer, o que a gente fantasia na cabeça é o que conta. O que a igreja deveria ser uma grande escola de educação dos desejos, para pôr a gente qualificado para escutar algo mais elevado, a igreja também se torna um lugar de realizar desejos e não de educação dos desejos. Pior é que muita gente vem para a igreja já tendo escutado o que o ladrão e o assaltante falou para ele no videozinho da internet que vê todo dia cedo antes de começar o dia. Versículo 7, olhe. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, leia: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sempre fico muito desconcertado com Jesus dizer que todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Você pode ser seguidor do padre, da freira, do leigo pregador no canal da internet e gostar de tudo que ele te fala. Mas qualquer coisa que você escuta, que entra não pela porta da igreja, mas pelo telhado, por cima desses pregadores, e faz você ter uma relação de suspeita com a igreja, de insatisfação com o Papa e com os bispos, pode ter certeza que tem um ladrão, um assaltante e um estranho domesticando o seu ouvido. Certeza. E não vai dar outra. As consequências disso são dramáticas. Olha o que Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A função da igreja como porteira, o porteiro, a função da igreja é conduzir você a Jesus, que é a porta. Não é conduzir você para a igreja. A igreja não tem um fim último. O fim último da igreja é te pôr na porta e passar por ela. A porta é Cristo. As ideologias de direita e de esquerda que estão escravizando e transformando o rebanho católico num bando de gente rebelde, inflamada contra a igreja, compartilhando videozinhos e mensagens falando mal da igreja, pode ter certeza de uma coisa: cada vez que você manda uma mensagem falando mal do Santo Padre o Papa e dos bispos, Satanás está tomando emprestado o seu dedinho como a ponta do rabo dele para estragar a vida da igreja. Não deixe que o seu dedo seja a ponta do rabo de Satanás,
para incitar dúvida, insegurança no rebanho. A igreja tem responsabilidade, versículo 10: o ladrão só vem para matar, para roubar, matar e destruir. Não é só matar, roubar, matar e destruir você, não. Primeiro rouba, mata e destrói sua confiança na igreja. Depois rouba, mata e destrói o seu vínculo com a igreja. Até roubar, matar e destruir sua fé na igreja. Gente, quando o Divino Espírito Santo suscitou a igreja lá atrás, a colocar no rito da missa, a última oração que o padre faz antes do rito da comunhão é: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. O Papa, os cardeais, os bispos, os padres, não há uma missa em que a gente celebre sem dizer: não olheis os nossos pecados. Não há uma igreja formada por perfeitos, puros. Seremos sempre homens e mulheres frágeis. O que identifica a igreja não é o fato de olhar para um padre, um bispo, um papa, uma religiosa, uma freira, um pai, uma mãe de família católica e não vê nenhum defeito. Não é isso que faz alguém ser cristão. É como é que nós caminhamos, apesar de nossa fraqueza, caminhamos na esperança. A quantidade de pregadores, padres, freiras e leigos, criando canais na internet e domesticando o rebanho católico para duvidar da igreja, e o mais grave, para fazer você comprar todos os produtos que eles vendem: livros de santos, imagens de santos, devocionais e mais devocionais. Tudo ladrão e assaltante. Tudo ladrão e assaltante. Montam um cenário atrás, cheio de imagens, livros, parece clássico, mas são todos ladrões e assaltantes que entram no seu ouvido e você vem para a igreja já com raiva da igreja, com raiva do bispo, com raiva do papa, porque já te roubou a confiança na igreja. E o próximo passo seu vai ser a perda do mais importante, a sua salvação. Esse é o próximo passo. Quando você experimenta na sua vida, o seu ouvido é educado para ouvir a voz de um ladrão, de um estranho, de um assaltante, pronto, está programada a tragédia. A Bíblia Católica tem 1328 capítulos. O verbo escutar aparece mais de 1500 vezes. Significa que aparece mais de uma vez por capítulo a palavra escutar. O derretimento da fé católica vem exatamente porque os católicos passaram a escutar ladrões, assaltantes, mercenários. E tem gente que é contra Marx, o marxismo, mas não sabe que o marxismo deixou o maior legado. Tem gente que mete o pau no marxismo e é marxista, porque Marx e Freud inauguraram o que muitos católicos que pensam que é contra o marxismo fazem. Marx e Freud inauguraram a filosofia da suspeita. Suspeita de tudo, desconfia de tudo. Tem um monte de católico que acha que é de direita e é marxista na forma cultural de raciocinar. A filosofia da suspeita.
suspeita, não confia. A confiança é a palavra por excelência, operada no interior do coração de quem se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Sua confiança abalou, falta-lhe docilidade ao Espírito. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os que se identificam mais com uma religião que só dá resultado social, de luta social, acham que a vida abundante de Jesus é apenas dar benefícios sociais para o mundo. Bento XVI diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus traz, só Ele pode trazer, porque a vida abundante que Jesus traz é a vida em Deus, e ninguém mais pode dar-nos a vida em Deus, somente Ele, só Ele. Por isso é vida abundante, porque é a vida em Deus, com Deus. Escutar, minha gente, supõe humildade, supõe desligar a chave do império da autossuficiência, da arrogância de pensar que sabe. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ontem eu disse na missa, todos aqueles que vieram antes de Jesus nesse evangelho e nessa pregação, que vieram nessa semana antes dele, são ladrões e assaltantes. Apaga, fique com essa. Ou você faz isso e purifica o seu coração de ovelha do rebanho de Jesus, ou a hora que todos os pastores terminar de chamar ovelha por ovelha pelo nome, sair com seu rebanho e caminhar à sua frente e conduzi-las a Cristo, você vai ficar no seu toquinho lá dentro com a sua presunção e não experimentará a salvação. Peça a Jesus, o bom pastor, para recuperar sua capacidade de escuta da voz dele. Que Ele não permita que nenhuma outra voz, de estranho, de ladrão, de assaltante, seja voz que o seu ouvido acolha e aceite guiar sua caminhada na fé. Incline sua cabeça, peça ao Senhor a graça de você caminhar na fé, que você seja ovelha do rebanho dele, apesar dos nossos pecados. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, Senhor. Reze, suplique, para que você seja transformado em alguém que é conduzido por Jesus. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar,
cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, Fiquemos em pé. para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Estendendo nossa mão para a cruz de Jesus.